Fala rapaziada, Lucas aqui, bem ou não? Pai tá on, adulto Neymar fora da Champions, ele tá off, então eu tô on, vem comigo, duas questões de função quadrática, vinheta de 10 segundos e volto. Colabora aí, valeu! Pessoal, bora ralar então, primeira questão do Enem 2015, ó. Temos um estudante, ele tá pesquisando o desenvolvimento de um certo tipo de bactéria, beleza? Está no laboratório dele lá, tranquilo. Para essa pesquisa, ele está utilizando uma estufa para armazenar essas bactérias, né? A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, ó, é dado aí pela nossa expressão matemática. Ó, TH é igual a menos H ao quadrado, mais 22H menos 85. Já observei que é uma função quadrática, beleza. O que ele falou? Que H é horas do dia. Então, o H é horas e o T é temperatura em graus Celsius, beleza? Sabe que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então, o número de bactérias é o maior possível quando a temperatura está no talo, tranquilo? Então, ele fala aqui para a gente, ó, que a gente tem uma tabela que associa os intervalos de temperatura a uma classificação, né? Se eu tenho uma temperatura menor que zero, está muito baixo. De 0 a 17, baixo. 17 a 30, médio, beleza. A tabelinha a gente vai usar no final só. Então, o que ele está querendo? Agora que vamos lá. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, ó, a temperatura no interior da estufa está classificada como... Então, o que ele está querendo? A temperatura no interior da estufa quando a bactéria está... O número está máximo de bactérias. Mas olha o que ele falou aqui no nosso enunciado, olha. Ele falou que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Ou seja, se eu achar a temperatura máxima, o número de bactérias também vai no talo, vai estar no talo. Tranquilo? Então, eu tenho que achar temperatura máxima. Vamos lá. Pensa comigo, ó. A minha função é essa aqui, ó. Ela é temperatura em função das horas, menos H ao quadrado, mais 22H menos 85. Primeira coisa que eu observo quando eu olho essa função é o A, né? É o cara que está grudado aqui no termo ao quadrado. Perceba que o A ele é menos 1, menor que zero. Então eu já sei que a minha função tem esse comportamento, eu já tem que estar na sua mente. Tranquilo? Aqui é a temperatura e aqui são as horas percorridas. Ó. Como que eu sei isso? Tá vendo que o T aqui está à esquerda da igualdade? Aqui era o nosso Y. Logo ele está no eixo Y. Tá vendo que o H está onde o X estava? À direita da igualdade? H. Então ele está no eixo X, tranquilo? Se eu quero temperatura máxima, ó, perceba que eu tenho que sempre olhar o ponto máximo da função, ó, que é o meu vértice. Ele tem coordenada x do vértice e y do vértice. Agora você tem que definir qual que eu uso, x do vértice ou y do vértice. Se ele está querendo temperatura, ó, temperatura é eixo y. Então ele está querendo o y do vértice, tranquilo? Ele está querendo aqui, ó, y do vértice. Vamos achar esse y do vértice aí e finalizar. Ó. Vou com uma cor diferente aqui que eu nunca usei. Ó. Y do vértice menos delta sobre 4A, forminha decoreba. Qual que é o delta, galera? Você vai ter que fazer o delta, não tem jeito. Ó. Vou fazer ele aqui embaixo, ó, delta. B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado, 22 ao quadrado. Por quê? Porque o B é o cara grudado aqui no termo x, né? Que não tem, que está elevado a 1 aqui no caso. Então, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é o número, que é menos 85. Fazendo essa conta aqui, eu te garanto que vai dar 100, beleza? Porque essa parcela aqui toda vai dar negativa e essa aqui vai dar 784 positivo. 784 não, perdão, 22 vezes 22, tranquilo? Então, confia em mim que vai dar 100. Então, tem aqui que o menos delta, então, vai ser menos 100 sobre 4A. Qual que é o A? Menos 1. 4 vezes menos 1. Menos 100 dividido por menos 4 vai dar 25 positivo. Então, a temperatura máxima do sistema é o y do vértice, que é 25 graus.
Se é 25 graus, está nesse intervalo aqui, ó, entre 17 e 30. Logo, eu tenho uma classificação média para esse experimento aí, tranquilo? Questãozinha de avaliar, uso y do vértice ou x do vértice. Por que o vértice? Porque a gente está tratando de valor máximo aí, tranquilo? Então, bora para número 2 para a gente finalizar essa aula. Questãozinha de lucro aí, ó, envolvendo uma indústria, vem comigo. Então, a gente tem uma indústria que ela produz X lotes de um produto por mês. O faturamento mensal, ó, resultante da venda, eu quero colocar aqui 3,8. Beleza. O faturamento mensal resultante da venda é esse V de X, né? É esse V de X aí, ó. Que é o meu 3x ao quadrado menos 12x, tranquilo? É o que eu estou arrecadando. Mas para eu produzir esse produto, eu tive um custo também, né? Que é o custo mensal. E ele é outra função, ó. C de x, 5x ao quadrado, menos 40x, menos 40. O que ele quer saber? Qual é o número de lotes mensais, beleza? Que essa indústria vai ter para obter lucro máximo. Então, ele quer saber quantos lotes de produto eu vendo para ter lucro máximo. Ô Lucas, essa questão não está falando nada de lucro, ela falou só da venda e do custo. Concordo. Mas você tem que saber o seguinte, ó, uma definição, né, simples de lucro. Lucro, você obtém o lucro quando você faz a receita menos o custo. Pensa em você vendendo brigadeiro na escola. Você vendeu R$ 120 para a rapaziada da escola. R$ 120 no bolso. Mas você gastou 60 para produzir ele lá em casa, comprando leite condensado e outros insumos, né? Então, 120 menos 60, o que você lucrou mesmo, ó, líquido no bolso para gastar, para dar aquela zoada, R$ 60. Então, você faz tudo que você ganha, menos o custo. Vou fazer isso aqui também para as funções, ó. Se eu tenho uma função V, que é arrecadação, e a função C, que é custo, eu vou criar uma função L de X. Vou fazer receita menos custo. Essa aqui é a receita e essa aqui é o custo. Só para a gente contextualizar aí o problema, beleza? Então, 3x ao quadrado menos 12x menos isso tudo aqui, ó. Vou trocar os sinais de todos os termos dessa função, ó. Se é 5x ao quadrado, vai passar menos 5x ao quadrado. Se é mais 40, estou aplicando menos, vai ficar mais 40. Se é menos 40, vai ficar mais 40. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar, vou agrupar os caras aqui para ficar tranquilo, ó. 3 com menos 5 vai ficar menos 2x ao quadrado. Menos 12x com mais 40x dá mais 28x. E o mais 40 está sozinho, continua. Beleza? Fiz lucro, receita menos custo. Subtraí uma função da outra. Achei esse negócio aqui, ó. Beleza? Coisa importante agora para eu te dar um toque. Não divide por 2 isso aí, senão vai dar bizil. Porque a gente não está igualando a zero aqui, então não pode dividir por 2. Porque dá para simplificar a luz aqui, ó. 2, 28, 40. Se você simplificar nesse caso específico, vai dar errado. Se eu tivesse uma igualdade igual a zero aqui, daí sim você poderia, beleza? Então, para finalizar, então, eu te deixar em paz, ó, ele está querendo número de lotes mensais, ele está querendo X lotes para eu ter o lucro máximo. Então, vou pensar nessa função igualzinho eu pensei no exemplo anterior. Ó. Apertei você, Shift, vem comigo. Galera, é uma função ó, com A negativo, você já tem que ficar cabreiro com isso. Então, vai ser uma coisa assim, ó. Beleza? O comportamento dela. L é lucro, está no Y. Aqui é lucro, grana. X são os lotes, são os produtos. Beleza? Vou escrever aqui, ó, produtos. Se eu tenho aqui nessa função o meu ponto vértice, que ele é formado pelo x do vértice e y do vértice, o vértice é o meu ponto de máximo, percebe? É o valor máximo da função, está no topo. Tranquilo? Se ele está querendo os produtos mensais, número de produtos é x, então tem que achar o x do vértice, que é o menos b sobre 2a. Então, só você pegar o menos b, ó. 28 é o b. Se é menos b, é menos 28. 2a, 2 vezes menos 2, que é menos 4.
que vai dar mais 7 lotes. Então, para você obter lucro máximo, 7 lotes você tem que vender. Se ele perguntasse qual é o valor do lucro máximo, aí você faria o Y do vértice, porque ele está querendo saber grana. Grana é eixo Y, tranquilo? Então, resolvi para vocês 2 questões, com interpretativo, desenho de função, análise de máximo, no caso, né? Uma questãozinha extra envolvendo lucro aí também, que é bem boa. E espero ter te ajudado demais. Ó. Ele não pediu nenhuma questão sobre as raízes, né? Se ele perguntasse em quais intervalos eu tenho lucro igual a zero, você teria que achar aqui ó, esses valores, onde o y é igual a zero. São as raízes do sistema. Mas como ele não pediu, isso eu não vou fazer. Tranquilo? Agradeço demais a presença. Dá aquela curtida, né? Porque você sabe que aqui tá escasso. Valeu, fera. Obrigadão.